E agora eu tô confuso, porque isso é ou não é um isekai? Aí eu não ia saber o que eu ia escolher. Ele não é um anime. E é aqui que começa a bagunça toda, o quebra-pau, é cosplay de Datena com cadeira voando no coleguinha do lado. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem aí com vocês. E é o seguinte, saiu algum tempinho atrás, pela Crunchyroll, os indicados para o Anime Awards de 2025, que sempre acontece lá em Tóquio. Esse ano vai ser dia 25 de maio, e como sempre vai ter aquela transmissão bem legal, ao vivo, pra gente poder acompanhar, e são sempre 6 indicados em cada categoria, e aí a gente tem várias delas. Mas eu separei só alguns aqui que eu acredito serem mais interessantes e que durante o evento podem ser os mais esperados. Começando com as aberturas, aqui a gente tem dois tipos de adoradores de animações japônicas. Aqueles que veem quase todas elas e ainda depois procuram no YouTube para escutar, no caso eu, e aquelas que se não tivesse nem abertura nem encerramento, não faria a menor diferença porque ela não tá nem aí pra ver isso. Que no caso é a minha esposa. Sendo os indicados Abyss do Kaiju número 8, o Blim Bang Bang Born do Creepnuts do Mashle, a segunda temporada, Fatal do Oshinoko também a segunda temporada, Level do Solo Leveling a primeira temporada, Otonoke também do Creepnuts, dobradinha deles, só que essa do Dandadan, e The Brave da Frieren. A gente tem aquelas que viraram febre, como a do Mashle, aí vem Dandadan pra mostrar a capacidade incrível desse vocal, Oshinoko e Solo Leveling nas suas respectivas temporadas foram febres, só que a abertura que eu procuro até hoje, que essa música ficou muito boa, eu canto junto com meu inglês horrível, e mostrou que a animação não precisa ser algo feito à mão super milimétrico, você pode usar a criatividade e mandar um 3D, é a do Abyss do Kaiju número 8. Indo direto já para os temas dos animes e começando com os de ação, aquele cheio de magia, explosão, porradaria, peixeirada nas costas e, claro, dá aquela experiência inesquecível de ter ações ali dinâmicas, frenéticas, maravilhosas e aquelas lutas que a gente lembra de cabeça. Nele temos Bleach Parte 3, o conflito, Dandadan Demon Slayer, o arco do treinamento com os Hashiras, Kaiju número 8, Solo Leveling, lembrando que é só a primeira temporada, não a segunda, e Windbreaker. E o Windbreaker aqui, pra mim, foi uma surpresa, porque não é que eu não goste, muito pelo contrário, eu amo. E ele tem muitas partes, muitas lutas, cenas de ação, só que não é literalmente só isso que me lembra esse anime, ou que literalmente me faz ver ele, assim como acontece em Dandadan. Demon Slayer, então... Isso que não teve cabimento. Foi terrível. A parte do treinamento em si super apressado, foi um Ctrl-C, Ctrl-V do corpo dos personagens. Os Hashiras, sim, estavam bonitinhos, mas o restante, credo. Kaiju número 8 e Solo Leveling não tem como a gente esquecer das lutas, a gente lembra de todas elas, só que Bleach, com essa animação lindíssima, as lutas têm várias cores, dinâmicas pra caramba, uma porrada de luta, e convenhamos, o que Bleach sempre foi bom em fazer são as lutas, e eu não consigo pensar em outro a não ser o Bleach Parte 3 para essa categoria. Talvez se fosse a segunda temporada do Solo Leveling, aí eu não ia saber o que eu ia escolher. No tema de comédia, pra falar daqueles animes que a gente ri pra caramba, fica até mais fácil a gente dizer quais partes a gente não riu, aquele anime que eleva o humor lá pras alturas, sendo eles Dungeon Meshi Konosuba, terceira temporada, Mashle, segunda temporada, Nokotan, Ranma Meio, meio que o remake que a gente teve agora há pouco, e Spy X Family, segunda temporada. Tirando o Nokotan, que foi legal, eu me diverti em alguns momentos, por mais breves que foram, só que aqui, nesse caso, o marketing acabou se saindo melhor do que o próprio anime, a gente tem o Spy X Family que eu gosto muito, eu adoro esse anime, só que ele não me traz literalmente essa questão só da comédia, ele é bonitinho, ele é fofinho, me tira uma risada aqui e outra ali, mas não é literalmente 100% isso. Assim como acontece em Mashle, Ranma Meio e Dungeon Meshi, só que esses são um pouquinho mais voltados com uma ação, e o Dungeon Meshi, no caso, aventura. Só que Konosuba, eu já começo a rir só de lembrar do nome desse anime. Ainda mais se for dublado isso aqui, porque é uma falta de vergonha nos textos, nas bizarrices que o grupo fica fazendo, que não tem como não rir disso aqui. O humor é o carro-chefe e sempre foi desde o início e ainda consegue trazer tudo isso e entregar nessa terceira temporada. Agora a gente tem o melhor isekai. Ah, eu sabia que vocês estavam esperando muito por isso daqui, e é aquele anime que literalmente transporta a gente junto
pro seu mundo, que o mundo mesmo tem toda uma história maravilhosa, densa e profunda, sendo eles Konosuba a terceira temporada, Mushoku Tensei sendo apenas a segunda parte da segunda temporada, ou seja, do episódio 12 até o 24 da segunda temporada, Re:Zero terceira temporada, Esquadrão Suicida Isekai, Tensei Stara Slime da Taken a terceira temporada e Shangri-La Frontier. E agora eu tô confuso, porque isso é ou não é um Isekai? Ele foi indicado como um Isekai. E assim, quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu entendo como a definição de um Isekai alguém, tanto faz quem, que sai aqui da Terra e vai para um outro mundo, seja de fantasia, seja de videogame, seja de fadinha, tanto faz, não interessa. Só que aí ele tem que ir reencarnado, transportado, renascido, invocado. Só que, assim como Sword Art Online, eu não acredito que isso seja um Isekai, porque ele não tá literalmente com o seu corpo físico presente lá dentro. Ele não foi invocado, teletransportado ou renascido naquele mundo dentro do jogo. Mas assim, se tivesse também um de melhor MMORPG de todos os tempos, com certeza eu teria votado no Shangri-La Frontier. Fora isso, os dois que eu literalmente fiquei em dúvida foi entre o Re:Zero, a terceira temporada, e essa segunda parte da segunda temporada do Mushoku Tensei. Porque o Slime, eu adoro ver ele fazendo qualquer coisa, pode botar ele só dando oi pro pessoal na rua, pela cidade, que eu vou ver. Só que foi muito arrastado, muita conversa fiada o início da terceira temporada, que, de novo, embora eu goste de ver ele fazendo tudo isso. E o Re:Zero e o Mushoku Tensei foram muito mais densos nos seus mundos nesse quesito. E o Mushoku, a segunda parte da segunda temporada, começou bem morno também. Todo o final da parte da escola, bastante fala, interação, que acrescentam mas pouco, e o decorrer aí sim, principalmente contra o monstro lá, que eu não vou dar spoiler muito grande para quem não tenha visto ainda, foi uma obra de arte. Porém, Re:Zero, um anime que eu critico muito, essa terceira temporada deu uma acelerada de uma forma que, fora o primeiro, todos os outros episódios, eu fiquei fixo na tela, porque tem muita informação rolando, a trama, o mundo, os mistérios, os confrontos começaram a se desenrolar de uma maneira incrivelmente boa. Por isso eu acabei escolhendo o Re:Zero, coisa que eu não achava que eu ia fazer. Mas honestamente, se vier Mushoku, pra mim tá 10ão, tá ótimo, sem problema nenhum. Os outros ali que eu acho um pouquinho mais difícil alcançar o patamar desses outros dois. No melhor romance, aquele anime que vai derreter o coração aí até dos mais chatões aí, frios, e que traz aquelas boas mensagens, sendo A Sing of Affection, Blue Box, Makei ne, Ranma Meio, Scott Pilgrim Take Off e The Dangers in My Heart, a segunda temporada. Acredito que o menos conhecido, ou talvez você nunca deva ter escutado falar, é esse tal de Scott Pilgrim Take Off. Ele é uma série original da Netflix e, assim como Castlevania, por exemplo, e algumas outras que eles já fizeram, ele não é um anime. Então, por que ele tá aqui indicado como um anime? Eu não faço a menor ideia. Eu não vou entrar em méritos, deméritos, problemas e acertos dessa obra daqui, até porque pra mim ele já não é nenhum anime, então eu já deixo ele de lado. E aqui a minha escolha foi um pouquinho mais direta, que foi o The Danger in My Heart, ou Boku no Kokoro Yabayatsu, porque é uma história que consegue pegar uma comédia, trabalhar o lado fofinho do romance, e ele que por si só é super presente desde sempre. Lógico, a gente tem a segunda temporada aqui, então não precisa de toda aquela introdução. É muito mais direto ao ponto as coisas, coisa que, por exemplo, Blue Box acabaram fazendo. Lógico, também é o que eles querem apresentar, é algo um pouquinho mais demorado, ainda assim com uma animação muito bonita. Ranma Meio, eu até entendo que tenha literalmente o tema do romance, que ele faz parte da história, só que não é isso, né? O carro-chefe dele aqui é uma comédia com alguns pontinhos de ação. Já Sing of Affection, pra quem leu, ou não também, a animação é muito bonita, a história e os personagens até que são bons, só que é tudo muito vazio perto do que eles deveriam ter entregue, porque não deu pra sentir o real peso dos problemas dos personagens, principalmente da principal, que ela é surda. Se tivesse só colocado uma que não é, tanto faz, ia seguir praticamente o mesmo rumo. E Makei ne, que são histórias de romance, só que terminaram mal, não foram correspondidas ou alguma coisa assim. E é legal porque tem uma perspectiva totalmente diferente sobre esse assunto. Só que, com exceção de um ou dois, o resto dos personagens são tão esquecíveis que eu não consegui sentir toda essa grandiosidade nesse anime que muita gente sentiu, e vi muito mais como um slice of life do que um romance mesmo. Agora a gente tem os melhores personagens, seja herói, seja vilão, seja
um comum qualquer, mas aqueles que a gente falou o nome do anime, você vai referenciar com o rosto desse personagem. Sendo a Frieren, do próprio anime, o Kafka do Kaiju número 8, com dobradinha tem Okarun e Momo, de Dandadan, Sung Jin-woo, de Solo Leveling, sendo que é a primeira temporada, e a Mau Mau, do Diário de uma Apotecária. Temos o Kafka, um tiozão que eu adorei por ter uma identificação com a idade, aí o santo bate, né? Mas ele não parece sustentar tudo sozinho, assim como acontece com o Okarun e a Momo, que, separados, pra mim, eles não fazem tanto sentido, eu quero ver eles em ação juntos. E o Sung Jin-woo, que eu sei que tem muita gente aí que vai discordar, vai querer reclamar, porque foi um hype imenso, só que a gente tem que lembrar que a gente tá falando da primeira temporada aqui. E por mais que ele teve o seu crescimento, a evolução pra alguém mais adulto nessa primeira parte, foi mais no visual, porque a perspectiva, o crescimento mental com seus questionamentos, que ainda adicionaram porque não existia no manhwa original, surgiram apenas na segunda temporada, que aí sim eu quero só ver o Jin-woo a partir de agora. Já a Frieren e a Mau Mau, eu vejo que elas quase que carregam sozinha na mochila a obra inteira. No caso da Frieren ainda, os outros personagens em torno são super bem construídos, a gente não se importa nem um pouco de ver mais da Fern, o relacionamento aflorando com o Stark e tantos outros e as suas aventuras, só que a gente fica esperando a Elfa aparecer porque é sempre agradável. Agora, a Mau Mau, quando ela sai de cena, exceto em alguns momentos pequenos ali de comédia, como por exemplo, quando o Jinx entende algo errado ou fica totalmente murcho porque não a vê durante alguns dias, o restante, a grande atração é a gente ver a Mau Mau, seus trejeitos, ela mudando seu próprio visual, mostrando ser mega inteligente e as travessuras dela. Então, por levar mais nas costas, entre aspas, o anime, e também por eu adorar esse personagem com todas as minhas forças, a minha escolha é a Mau Mau. Agora sim, pro final, a melhor animação, o melhor anime, aquele que melhor conseguiu dar vida à sua história, ao mundo, aos personagens, é um colírio pros nossos olhos, independente do estilo de animação que venha, sendo os 6 Dandadan, Dungeon Meshi, Demon Slayer, o arco do treinamento com os Hashiras, Frieren, Kaiju número 8 e Solo Leveling, a primeira temporada. E é aqui que começa a bagunça toda, o quebra-pau é cosplay de Datena com cadeira voando no coleguinha do lado, e aqui tem dois animes que se distanciam um pouquinho dessa qualidade toda, embora são sim bons animes, sendo o primeiro deles o Demon Slayer, porque nesse último arco, o final é sim impecável, é um absolute cinema, só que todo o treinamento em si é terrível. Tá bonito, só que mega genérico, apressado, o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V que eu falei antes dos corpos dos personagens, se valendo só da história e do seu final. E o Kaiju número 8, que é incrível, é bonito também, embora tenha sim seus problemas de animação, é empolgante, só que perto dos outros indicados, eles ainda estão longe de chegar perto. E aí sobra Dandadan, Solo Leveling, Frieren e Dungeon Meshi. E por mais que eu fiquei viciado em Dandadan, tem uma arte bonita, tem comédia, tem ação, tem romance, tem monstro, ainda assim a minha empolgação foi maior nos outros três, que, por consequência, Dungeon Meshi, eu ri muito, eu me diverti horrores, a criatividade de ficar criando monstros, um melhor do que o outro, só que ainda assim a gente tem outros dois animes que foram literalmente os maiores hypes dos últimos tempos, que é os dois estreantes, Solo Leveling, a primeira temporada, e a Frieren, também primeira temporada. E assim, Frieren, além de conseguirem melhorar o próprio mangá do negócio aqui, ele trouxe uma história com uma profundidade, uma perspectiva de uma aventura totalmente fora da curva. Principalmente porque o mundo tem toda uma história muito boa, os personagens e cada folha, na realidade, tem uma história elaborada, dedicada a cada um deles. Claro, contando também com uma animação absurdamente linda, e quando eu achava que já estava tudo bonito, aí vem as cenas de ação que é surreal, esses ângulos, as cores, as pausas, parecia que eu estava literalmente ali dentro. Coisa que o Solo Leveling, na grande maior parte das suas cenas de ação dessa primeira temporada, também conseguiu expressar e fazer muito bem, deixar a gente aflito, utilizando esses ângulos, cores e toda uma dinâmica bem elaborada pra gente ter lutas insanas, sem falar na estátua lá no início, né, que é sinistra e consegue, como raríssimos animes, colocar uma aura tão densa dentro de uma obra. A única questão, e que eu acredito que muita gente também deve sentir falta disso, é de ter uma história mais densa, mais elaborada, para que as coisas ao redor e todo esse mundo
tenham um sentido maior para existirem. A gente sempre quer ver o Jinwoo batendo em alguém, só que é meio que isso combinado a uma animação lindíssima. E por essa falta de profundidade na história, por mais que sim ela exista, a grande indisparada pra mim é Frieren. Não só por ser o anime com a melhor nota de todos os tempos, só que tudo, cada fio de cabelo que cai aqui tem um cuidado pra fazer sentido dentro da obra. Embora eu possa entender caso venha Solo Leveling, lembrando que é só a primeira temporada que a gente tá falando aqui, e até porque também teve um comentário uma vez de um inscrito aqui do canal que falou que a sua grandiosidade não se deve só ao seu hype imenso, mas porque também trouxe muita gente de fora da bolha do anime pra conhecer esse mundo. Mas e pra você, como ficaria a sua lista dentro dessas categorias? Não esquece então de deixar sua lista aqui nos comentários, curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!